Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Henriqueta Emília da Conceição, que seria amiga, amada ou amante, como eu costumo dizer. A companheira dela foi exumá-la. Difícil. Compra um terreno para instalar um jazigo perpétuo, requisita a exumação, até aqui tudo oficial, tudo legal, requisita a exumação de Maria Teresa de Jesus e trasladação para este jazigo perpétuo, mas neste processo pede 1 minuto para estar a sós com o cadáver, com 1 ano de Maria Teresa de Jesus. 1 ano e não está decomposto ainda, pois. E então? E alegadamente é este momento em que ela decide separar a cabeça do corpo e levar a cabeça consigo e deixar o corpo ser enterrado. Então guardou a cabeça da amante. Em sua casa, e pelo que nos dizem os registros, estaria quase num altar na sala da sua residência. Como é que uma sociedade gera os seus mortos? O que é que os cadáveres contam sobre quem fica? Como é que os vivos gerem a existência, os espaços e os cultos relacionados com os mortos? Rafaela Ferraz, escritora, investigadora independente, licenciada em Criminologia e mestre em Medicina Legal, vai falar da sua obra de estreia, Portugal, de Morte a Sul, um guia de últimas viagens, onde nos guia numa viagem por cemitérios e igrejas, santuários e museus, locais públicos e semipúblicos, aproximando-nos assim dos que partem. Um roteiro na linha do turismo insólito ou negro, onde visitamos também cemitérios, museus de anatomia e antropologia, capelas dos ossos e igrejas com santos ditos incorruptos. Vamos perceber que não somos todos iguais. A morte não é o nivelador social que se julga. Fica o aviso, obrigatório para quem nos ouve à hora de jantar. Prepare-se para uma conversa talvez um pouco mórbida. Olá, Rafaela, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, muito obrigada pelo convite. Tu és coimbrã, mas vives no Porto já há muitos anos, desde que foste estudar para lá. Sim, desde que fui estudar para o Porto, fui estudar Criminologia e nunca mais saí. Criminologia, é extraordinário. Tu, antes disso, ainda queria falar da tua bisavó. A tua bisavó era quase uma curandeira. Era quase uma curandeira da sua aldeia. Sim. Tinha assim um dom qualquer especial que ajudava as pessoas e os miúdos. Exatamente. Não é a expressão que a minha família usa. A minha família refere-se, era uma senhora sábia, ou era uma senhora que sabia muitas coisas. Referiam-se aqui a esta sabedoria, não vou dizer ancestral, mas popular. Sim. E uma coisa que a minha família descreve e que se lembram era quando as crianças nasciam com uma hérnia inguinal, que aparentemente era uma coisa muito comum. Sim. Isto tratava-se ou curava-se enfaixando a criança com faixas ou com tecidos e depois tinha que se passar a criança por dentro do tronco de uma árvore fendida. Quando eu conhecia esta história da minha família, mas a certa altura fui procurar se alguém já tinha escrito sobre isto e encontrei uma referência, acho que espero não estar a cometer um erro, acho que de Teófilo Braga, que escreveu sobre esta prática a certa altura e confirmei, não era só a minha avó que inventava. Outras era uma prática corrente na altura. Por Portugal fora faziam isto. Há décadas. E a tua avó, ela via a morte como uma presença cotidiana em pequenos acidentes domésticos, coisas que aconteciam, que evitavam ou que doenças que passavam sem se concretizar. Tu escreves no livro uma frase tão bonita, a minha avó e a morte tratavam-se por tu. Completamente. Todos os dias ela via a morte à frente dos olhos. Ela telefonava para a nossa casa, muitas vezes para falar com a minha mãe, mas a primeira coisa com que ela abria: olha, nem imaginas o que é que me aconteceu hoje, eu vi a morte à frente dos olhos. E depois iniciava a narrativa. Ela ia no jardim e tropeçou porque o passadiço estava úmido, tropeçou nas escadas, aconteceu. Era sempre por pouco. Ela tinha experiências de quase morte todos os dias. Incrível. Era uma presença toda essa assídua. Curiosidade e esta proximidade curiosa que tu tens também vem dos teus pais, que sempre foram pessoas muito curiosas, muito interessadas no país, que também se fartavam de passear contigo e com a tua irmã, Vocês são duas irmãs, não é? Levavam-nos ao Portugal mais profundo, como uma expressão que tu usas muito, que eu adoro. Adoro a expressão Portugal profundo. E, às vezes quando estou para quem fala muito de cemitérios também é curioso. Não tinha pensado nisso. O Portugal verdadeiramente profundo é o cemitério. Não tinha pensado nisto. Mas depois tu tinhas, por exemplo, aos 5 anos foste ver, por exemplo, a Capela dos Ossos de Évora, a de Évora? A de Évora. Que é assim a mais famosa, a maior, a mais antiga. É uma coisa normalíssima. Os meus pais foram visitar Évora, levaram-me. Tem um destino turístico, não, obviamente. Nunca foram o tipo de família que deixa as crianças em casa. Nós vamos e as crianças vão
também passear. E, portanto, visitámos o Templo de Diana, todas estas coisas que se vêem em Évora, e a Capela dos Ossos. Sim, de facto é obrigatório a passagem por Évora, na Igreja de São Francisco, é lindo. Muito bem, este teu interesse, eu ia dizer pelo crime, mas não é pelo crime, porque tu licenciaste em criminologia, mas não é pelo crime, é mais pela morte, pelos cemitérios, por cadáveres. Há aqui uma coincidência ou uma coisa veio antes da outra? Eu gosto de dizer... Interesse cultural, digamos Eu também assim. já me coloquei esta questão e tento perceber onde é que estão os pontos em comum entre estas coisas, e eu acho que interessam-me as margens, as coisas, como falávamos um bocadinho antes de gravar, quase os tabus, as periferias, as coisas de que não falamos, mas queremos falar. Esta é a minha tese principal. Nós não falamos da morte, mas queremos. Basta abrir a porta que, efetivamente, o diálogo começa a fluir, e tem sido essa a minha experiência. A tua postura e o crime é igual. Não falta quem fala de crime hoje em dia. O true crime é um género altamente popular. Exatamente. Portanto, e rentável por todo lado. Há séries, rentável. Coisas, filmes. Basta abrir a porta. Marginálias, parafernálias, memorábilia, tudo. É engraçado porque... e é giro porque esta tua experiência de família, também é esta curiosidade, também foi sempre muito encorajada. Se dissesses, pai, mãe, há uma coisa que eu já acho curiosa sobre fantasmas. Filho, estuda, lê, vai-te informar. Completamente. Como diz a minha família, procura e investe. Queres ler, queres um assunto, queres ir não sei muito onde. Curioso. Era completamente encorajada em todos os interesses que tivesse. E mesmo hoje, às vezes, quando partilho alguma aventura em que ando metida, estive no Cemitério dos Prazeres a ver os registros de enterramento, e a minha família quer saber o que é que eu vi, o que é que me interessou. É um diálogo que se vai mantendo. Isso é muito giro, essa abertura. É absolutamente impagável. Tu conheces alguma médium? Falaram contigo algumas destas mulheres que entram nas casas, estás a rir porque é que conheces, mas estás a pensar, vou dizer ou não. Não digas nomes, mas conheces pessoas que dizem, eu sinto energias quando entro em casa e sinto que houve uma morte, aqui não sei o quê, sinto uma avó que aqui viveu. Porque estas coisas há séries americanas onde é o médium das estrelas e não sei o quê, e adivinham coisas. Estou-me a rir. E houve um programa na televisão portuguesa também. Já me ofereceram a oportunidade de ir a uma médium e eu recusei. Porquê? Há temas onde eu prefiro... Eu gosto da morte e dos mortos. A espiritualidade, para mim, já é uma linha que eu pessoalmente não atravesso. A espiritualidade, a religião, a fé... E consegues ter um tema sobre a morte que te interessa muito e não dar esse passo? Ou fica-te uma lacuna que tu dizes? Eu pessoalmente consigo. Acho que consigo respeitar que... muitas pessoas interagem com a morte e relacionam-se com a morte de forma espiritual e de forma religiosa. E tu até dizes isso no teu livro, exatamente. E tu dizes, eu não sou católica e tal, mas reconheço e falas das igrejas, tu visitas com estes santos mortos e expostos. É verdade? É uma... Sim, não dás esse passo. Não é obrigatório dar esse passo. Não, e não acho que em Portugal, então, não conseguimos claramente separar as duas coisas. Somos um país de matriz profundamente cristã, profundamente católica, e a morte está de mãos dadas com a fé e com a prática cultural católica. Exatamente. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa crente, não sou uma pessoa praticante, mas também digo às vezes que sou uma pessoa culturalmente católica, porque há coisas que eu não consigo... É atávico, está no nosso ADN, completamente, há gerações. Não consigo descolar de mim. Claro que sim. Claro que sim. A tua criminologia, isto para criminologia, foi uma coisa quase por acaso. Porquê? Foi, na altura eu não sabia muito bem para onde ir. Estudei Humanidades no secundário, chego ao fim do 12º e penso, para onde é que eu vou? Não sei muito bem, que opções existem, de todas, qual é que é mais interessante? Qual é que aguça mais a curiosidade? Exato. E criminologia claramente aguça a curiosidade. Mas era um curso novo, não é? Era um curso novo, ainda não sabia muito bem para onde é que aquilo daria. E todas estas questões juntas acabaram por me levar a este caminho. E é giro porque tu dizes que é um mundo, porque cruza a psicologia com a sociologia, com o urbanismo, não é? Como é que os espaços são desenhados para evitar o crime e prevenir o crime, abruptamente, de facto. Completamente. Eu digo muitas vezes que a Faculdade de Direito, e fica aqui o meu shout-out à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que foi uma escola de pensamento, abriu-me completamente o pensamento e moldou muito a minha forma de pensar. Quando uma coisa parece óbvia, mas onde é que estão os sistemas? Onde é que estão como é que podemos ver a mesma questão por outro lado, ou questionar... Outro prisma, exato. E questionar sempre muito e não aceitar uma... É tudo que uma faculdade deve ser, não é? Exatamente. Cumpre a sua missão. Uma escola de pensamento acima de tudo e não uma formatação. Passaste também pelo Instituto de Ciências Biomédicas Ibal Salazar, uma grande escola também, onde tiraste o mestrado então em Medicina Legal. A tua tese era sobre práticas funerárias emergentes. Exatamente. Nós, em Portugal, só se pratica esta inumação, não é? Inumação que tem a ver com o enterro ou com a cremação. Temos inumação, que inclui o enterro
a expressão, aquilo que normalmente reconhecemos como enterro, que é colocar o corpo em terra, numa cova, mas também inclui, na nossa descrição em Portugal, também inclui a colocação do corpo em jazigo. Nós consideramos que estas duas coisas são inumação. Inumação, exatamente. Embora aí já não tenha a parte da terra. Pronto. E à parte disto, temos a cremação. Desde 1910, mais coisa, menos coisa. Ok. Mas lá fora já há coisas mais avançadas. Tu aprendi com o teu livro que fala-se da compostagem humana. Exatamente. E da aquamação. O que é isto da aquamação? A aquamação, às vezes conhecida por cremação líquida, consiste em dissolver o corpo numa solução não ácida. A expectativa é sempre que seja ácida, é uma solução alcalina. Ok, porque a ideia é que a gente tem logo um ácido a corroer o corpo e a desaparecer. Uma coisa muito agressiva. No fundo é uma solução que dissolve os tecidos moles e depois sobra o osso, mas o osso já já macio, já quase, não vou dizer escalcificado, é um termo demasiado técnico para o que eu estou a descrever, mas é um osso quase borracha. Mas tu dizes que, mas isso não tem a ver com a plastinificação. A plastinação já é outra guerra. A plastinação é outra guerra, uma técnica de preservação que se usa... Também com órgãos, não é? Em duas grandes vertentes, exatamente. Faz-se a plastinação de órgãos muito para o ensino da medicina, as faculdades e os institutos de medicina fazem-na, e faz-se plastinação de corpos inteiros para exposições, como por exemplo... Como aquelas da Body, aquelas que exatamente, havia. Body Worlds, por exemplo, Bodies Revealed, são exposições itinerantes. São pessoas que estão ali, ou já não são pessoas que estão ali. Isto é, são mesmo os ossos dela e assim, ou são como os fósseis, que já não é o osso, é a pedra que está no lugar onde era o osso. Portanto, isso é o que eu estou a dizer, a plastinação substitui os ossos, as coisas, ou é mesmo pele e tecidos do próprio morto? Se não me engano, e se eu estiver errada, haverá quem me corrija. Sim. Mas eu acredito que a plastinação preenche o espaço onde anteriormente estava o tecido mole. Portanto, não é o tecido mole que estamos a ver, a resina ou um polímero que preenche aqueles espaços. Então pronto, já pode não estar ali a pessoa. Esperemos que não, nos casos, esperemos que não. Há muitos debates éticos à volta destas exposições. E mesmo a aquamação, tu dizes que são interesses, tu duvidas que não são interesses muito mais económicos do que propriamente espirituais, não é? Porque hoje em dia há muitas pessoas oferecem e tal, não, a coisa, a compostagem humana, a coisa mais natural, mas no fundo quando se enterra não há mais natural do que enterrar um corpo. Exatamente, volta à natureza, não é? Há um ciclo de linho ou de algodão e enterrar qualquer pessoa. Exatamente. Se a lei portuguesa permitisse que enterrássemos em mortalha, que não permite, mas se fosse permitido não há mais ecológico. A lei não permite enterrarem dentro de um lençol de linho, como se fazia? A comunidade islâmica de Lisboa, por exemplo, tem travado esta batalha há já muitos anos. Porque eles querem, não é? É como eles fazem enterrar sempre. Em mortalha, exatamente, e não tem sido... Não. Obrigam a ter um caixão? A ter um caixão, sim. Okay. Portanto, mesmo que vá para a terra? Exatamente. Portanto, a opção acaba por ser o caixão mais simples, da madeira mais simples possível, para cumprir uma exigência legal. Se tiraste este mestrado em Medicina Legal, tu dizes sempre, eu tirei mestrado em Medicina Legal, não sou médica, atenção, não é isso. Não sou médica. É para esclarecer. Tu assististe, portanto, a autópsias. Sim. Foi muito complicado. Lutaste com o cheiro, por exemplo, diz que é uma coisa que marca muito. A antecipação da autópsia foi pior do que a autópsia. O nervo. Eu estive semanas a tentar planear e a tentar perceber como é que eu me ia comportar naquele ambiente. Será que eu ia desmaiar? Será que ia cair? E depois a autópsia em si, tenho muito poucas memórias, especificamente da primeira autópsia a que assisti, mas lembro-me acima de tudo do cheiro. Cheirava a mentol, cheirava a desinfetantes. Porque põem isso na câmara toda, não é? E no interior das máscaras também. Disseram para pôr Vic debaixo do nariz. Exatamente, depois tem uma máscara, não é? Depois colocamos a máscara e, portanto, aquilo que domina o nosso nunca te cheirou nariz... a podre ou a decomposição? No caso da autópsia que eu assisti também não haveria como. A pessoa teria falecido há relativamente pouco tempo. Mas a memória olfativa que eu tenho desta autópsia é o cheiro a sangue, a ferro, não é? A ferrugem, quase. É um cheiro, qualquer pessoa que já tenha mordido a língua sabe a que é que eu me refiro. É exatamente esse. E depois o ruído, todos convocam todos os sentidos, não é? O ruído das máquinas a serrar e a partir e a trepanar. E tentar imaginar como é que... Não é? Um corpo pode ser manuseado de diferentes formas, consoante está rígido ou não. E observar uma pessoa a manusear um corpo... É muito bizarro. E um membro deixar cair ou qualquer coisa. Deixa cair, mas depois tenta deixar na cair mesa. E não cai, porque o braço está rígido. É muito... Ai, meu Deus. Sim. É muito bizarro. Portanto, os mortos também falam. Completamente. Porque os mortos revelam... E os médicos... Por isso é que há as autópsias, não é? Os médicos legistas dizem isso, que os mortos falam.
Criminologia e medicina legal, mas, no entanto, tu não estás a exercer nenhuma delas. És investigadora só, não. O que é extraordinário, só. E escreveste, então, tem sido publicado em revistas estrangeiras e nacionais, Atlas Obscuro, lembro disto, que tu já escreveste, History Today, no Reino Unido. Tens muitos textos de ficção curta, é engraçado isso, um dia gostava de ler, tu escreves muito bem, e este livro está muito giro, e consegues pegar neste tema, que é um tema pesado, e é um tema quase tabu ainda, de uma maneira não pesada, leve e até com algum humor às vezes, o que é curioso, porque eu acho que traz esse tema um bocadinho para a vida de todos os dias e faz parte da vida de todos os dias, de facto. É a única coisa que está assegurada para toda a gente, não é? Completamente. Absolutamente. Todos vamos morrer. Não há Lês muita ficção, o que é muito bom. Death and Funeral Practices in Portugal, foi há 4 anos, editaste isto, és coautora deste livro, da Routledge, uma obra pioneira, portanto, sobre a evolução das práticas funerárias portuguesas, este teu capítulo. E então Portugal de Morte a Sul. Primeiro, este de Morte a Sul é extraordinário. Este título é teu, ou foi o editor, ou foi quem? Eu gosto de dizer na brincadeira que o título é a razão pela qual o livro existe. Eu tinha título antes de ter livro. Ai, tão bom! Isto é uma edição Quetzal, deve ser, mas essencial da verdade. O título surgiu antes do resto e depois é porque é extraordinário, o título está muito bem escolhido, é giríssimo. De Morte a Sul, guia. Concordo. Um guia de últimas viagens. Foi lançado já em setembro, aqui primeiro na Bertrand, cidade do Porto, com Francisco Queiroz. Ele é um historiador especialista em arte tumular, que aliás já há mais de 20 anos, como tu dizes aqui no livro, faz visitas guiadas aos cemitérios, que é extraordinário. E depois, 5 dias depois, em setembro do ano passado, na Almedina do Rato, na livraria, com a Marta Lourenço, a diretora do Museu Nacional da História Natural e das Ciências da Universidade de Lisboa. Tem esta badana na contracapa a espreitar-nos, a morte a espreitar-nos, que está graficamente este livro, tem um formato pequenino, é muito curioso. A tua ideia era ter este misto de roteiro, de ensaio, de catálogo, para falar um bocadinho deste tema das mortes. Tu vais desde os santos incorruptos das igrejas aos dos museus, exatamente, os mortos dos museus. Vamos um bocadinho a todo lado. Não conseguimos ir mais, porque é um livro apenas, não é uma coletânea, não é uma série, mas viajamos muito neste livro. E o facto de ele ser compacto permite que caiba dentro do bolso. Exatamente. Podemos levá-lo connosco, podemos rabiscá-lo, não tem um mapa, mas podem desenhar um no vosso exemplar. A capa tem um resquício de mapa com os sítios das capelas dos outros. Exatamente, é um livro que nos pode acompanhar nestas Mas é engraçado porque fiquei muito contente quando agora, antes desta conversa, nos disseste que tens mais material, se quiseres fazer um dia, se calhar vem de Portugal de Morte a Sul e Ilhas, ou Morte a Sul 2. Teremos que procurar outro título igualmente, que possa competir. Exatamente. Mas tens material, não tens? Ficou muito material de fora, há muitos. Porque já fizeste pesquisa, mas já tinhas muita coisa revista, deste espaço eu já tinha visitado, especialmente no capítulo relativo a cemitérios, que é a secção do livro com que abrimos é relativa aos cemitérios. Exatamente. Muitas histórias ficam de fora. Cada cemitério tem histórias para alimentar um livro inteiro. Há tudo. Desde as coisas, os jazigos mais extraordinários. Eu não falo do jazigo Palmela, por exemplo. Um jazigo que é um cemitério nos prazeres. Um cemitério dentro de um cemitério. Dentro do cemitério, quase com jardins, quase. Então a pessoa pode ir e descer uma cave, continua com múltiplos andares, é uma coisa extraordinária. Dizem que é o maior privado da Europa. Exatamente. Dos Duques Palmela. Não fui propriamente aí porque não se pode ir a todo lado, mas também não fui a muitas outras coisas que pessoalmente até me chamam mais, por exemplo, os debates sobre a questão da vala comum, durante quanto tempo tivemos a vala comum, exatamente. Como é que funcionava, onde é que havia valas comuns, a grande diferenciação social que existe no cemitério é algo que me fascina muito. Da vala comum mais pobrezinho até às campas rasas e é até depois aos jazigos. É a cidade dentro do... De facto, não somos iguais à hora da morte, como a gente diz. Todos acabamos da mesma maneira. Não. Nós vamos todos ali parar, mas vamos de formas muito distintas. Até a funerária pode ser diferente. Já visitaste dezenas e dezenas e dezenas de cemitérios? Dezenas, diria que sim. Não vou arriscar as centenas, mas dezenas, sim. E, portanto, quando entras, estás sempre em desvantagem. Há muito mais mortos nesses sítios do que vivos. Sempre. Penso muito nisso, especialmente em cemitérios. Eu visitei um cemitério há uns anos e não me estou a conseguir lembrar do nome, mas é um cemitério rural que está absolutamente abandonado. Em Portugal, sim, está em desuso. Okay. E lembro-me de pensar, o cemitério só tem sepulturas rasas e depois tem um jazigo, e o jazigo está de porta aberta e dentro do jazigo há um caixão. Só. E eu lembro-me de ter pensado, neste cemitério há 2 pessoas acima da terra, eu e quem estiver dentro deste caixão, que eu não sei quem é, porque o jazigo não está identificado, o caixão não está identificado, mas sentimos uma certa... algo em comum, no fundo, com a pessoa que está dentro daquele caixão. Neste momento temos algo em comum, somos as únicas 2 pessoas acima de terra
Incrível. Parece espaço. um que é lindo, que eu conheço, que é o de Dornes, lá ao do pé do Passo de Férias, e que é numa reentrância do rio, e toda aquela ilha de Dornes, que é uma aldeia que foi uma das 7 maravilhas, aldeias de rio, muito bonita, com uma torre templar, e a seguir à igreja, toda a igreja desenvolve-se nesta península, e na ponta há a torre e a igrejinha, antiga, muito bonita, e depois entra uma língua de terra pelo rio adentro, e aí é o cemitério de Dornes, que é uma coisa... Cenograficamente é a coisa mais bonita e com a melhor vista. Nunca fui, mas irei agora. É extraordinário, vale a pena ir. Estou convencida. Cemitérios, portanto, onde a morte se faz arquitetura, um espaço de mortes para os vivos. Há este turismo insólito, também se chamam de turismo negro, mas essas pessoas que gostam de visitar e têm as visitas noturnas, não há? Sim. Isto é uma certa aura. Estamos à beira delas neste momento, estamos à beira do ciclo de visitas aos cemitérios do Porto neste momento, e são, a maioria delas, se não me engano, ou todas noturnas mesmo. Eu tenho aqui esta coisa, por exemplo, no Porto, o 15º Ciclo Cultural dos Cemitérios do Porto, Exatamente. com 10 visitas guiadas, do Prado do Repouso, do Agramonte, que fazem parte, estes cemitérios municipais fazem parte da Association of Significant Cemeteries in Europe e da Rota Europeia de Cemitérios. Em Lisboa, foi a 4ª edição da Semana Cultural dos Cemitérios, primeira jornada interdisciplinar sobre cemitérios, e depois há estas visitas guiadas, não é? Com temas. À descoberta das aves do cemitério de Carnide. Encontraram 40 espécies entre aquelas imagens. As mulheres do cemitério dos Prazeres, incrível. A simbologia do cemitério de Agramonte, os artistas de não sei de onde. Há de tudo. Nós conseguimos contar 300 histórias diferentes em cada As mulheres do cemitério dos Prazeres agora faz lembrar uma que é um dos meus ídolos, esta Beatriz Ângelo, aquela Beatriz Ângelo, mulher extraordinária, que primeira mulher a votar em Portugal, temos em 1911, primeira médica e tudo, e que está numa campa quase rasa, se não rasa, no cemitério dos Prazeres, e só tem o número, tu dizes, é o 486. Carolina Beatriz Ângelo está, se não me engano... Eu acho que a história, se estou a conseguir lembrar-me, está num jazigo. Eu não consegui encontrá-lo, porque não encontrava o nome dela em lado nenhum. Mas acho que está numa campa, não está mesmo num jazigo. Está num sítio discreto, pronto, como tu falas dos Prazeres da casa portuguesa, que eu lembro disto, que há aquela casinha portuguesa típica. Essa tipologia de jazigo que é muito característica, sim. Também a ideia é visitar palácios ou casas antigas, é a mesma coisa do que quando se vai visitar estas coisas, quer dizer, estamos a ver sítios onde também há mortos. Completamente. Os palácios antigos também falam de pessoas, reis que morreram lá. Em todo lado ainda. Estive recentemente em Antuérpia e estava a visitar um museu que já foi casa, portanto uma casa-museu, e num dos quartos tem a informação. Foi neste quarto que morreu o patriarca da casa. E nós sabemos que nestes palácios e nestas casas senhoriais, obviamente que morreu gente nestes espaços, mas nem sempre vemos o espaço musealizado para trazer isso à superfície da conversa. Achei curioso. No cemitério de Agramonte, no Porto, por exemplo, o primeiro que tu visitaste no Porto, havia um jazigo sempre com flores frescas e não sei o quê, e tu dizes, e ofertas, e pilhas de ofertas, portanto é aquelas pessoas que são quase beatificadas pelo povo e santificadas, não é? Tu achaste isso? Em Agramonte há pelo menos 2 mulheres que estão em processo. Uma está em processo de beatificação e outra é uma santa do povo, Santa Branca ou Santa Branquinha, no cemitério de Agramonte. Já tentei saber muito mais sobre ela, mas não tem sido fácil, e os fiéis também não sabem muito. Os fiéis sabem que se lhe pedirem... Que é milagreira. Ela intercede. A favor deles. É isto que chega. Muito bem, Rafaela Ferraz, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a falar com Rafaela Ferraz, ela é autora deste Portugal de Morte a Sul, um guia de últimas viagens, uma edição Quetzal, que nos fala um bocado de como é que a sociedade gera os seus mortos e como é que os cadáveres contam sobre a sua vida e sobre o que passaram a quem fica. Estamos a falar assim dos vários exemplos, várias viagens que tu tens feito e que tens conhecido cá e lá fora. Falávamos deste de Agramonte, falávamos do cemitério do Prado do Repouso, aliás, que tem um nome muito curioso, é outro cemitério municipal do Porto, onde antigamente pastavam ovelhas. Literalmente um prado, e já foi uma quinta, e tem um passado
pitoresco, digamos assim. Exatamente. E houve um período no início da operação do cemitério em que efetivamente as campas e os animais coexistiam naquele espaço e imagino que seria ainda mais pitoresco do que o espaço é atualmente. Arquitetoricamente há histórias extraordinárias e mesmo no cemitério dos Prazeres, que eu conheço um bocado melhor. Há visitas guiadas, obviamente, as pessoas podem se inscrever a este cemitérios.visitas@cmlisboa.pt, por exemplo. O Diogo Ferreira, que costuma guiar estas visitas, vale muito a pena, aprendendo coisas muito giras. Estou a pensar, por exemplo, no cemitério Lumiar, tem esta sala de espera com revivalismo egípcio, assim, umas coisas incríveis que se encontram aqui. Além de cemitérios feitos por Raulino e por jazigos feitos por grandes artistas, grandes escultores, grandes arquitetos. O cemitério da Lapa, no Porto, é o mais antigo romântico da Invicta, onde está o Camilo, aliás, houve uma exposição Camilo e a Lapa, não é? Exatamente. Que também li no teu livro. E onde está o Augusto Santos Soares dos Passos, aquele do Nevado no Sepulcro, dos esqueletos, um ou outro unidos, foram encontrados num sepulcro. O apogeu do romantismo piegas, como alguém o descreveu. E onde está também o Barão de Ancedo, que quis, como teve direito a escolher a capela número 1, para estar perto do rei. Escolheu estrategicamente para estar o mais próximo possível do coração de Dom Pedro IV, que está empardado dentro da Igreja da Lapa. Efetivamente, eu acho que em linha reta ninguém está mais próximo do coração do que o Barão neste momento. Portanto, a escolha dele, mesmo com as ampliações do cemitério, parece-me que a escolha dele continua correta. Também vais lá fora às vezes visitar. Estes cemitérios ingleses, gosto muito de ver estes cemitérios ingleses, são jardins. Sim. Onde as pessoas passam, os miúdos brincam e não sei o quê. É uma coisa que nós não temos muito isso. Mas... Não temos muito hábito é uma tradição de utilizar o bonita. cemitério. Eu gosto perto das igrejas. Faz parte, é um espaço... Eu nunca tinha pensado nisto, até conversar a certa altura com uma pessoa inglesa e eu ainda não tinha percebido que a nossa expressão, quando nós falamos de um adro de uma igreja e quando os ingleses falam de um churchyard, não é bem a mesma coisa. Okay. O nosso adro, o nosso cemitério são espaços vedados. Os cemitérios ingleses nem sempre são, é simplesmente um amontoado de sepulturas à volta de uma igreja, ou na proximidade da igreja. Sim. Mas é um espaço sem fronteiras tão definidas face ao espaço público, face à vila ou face à cidade. E, portanto, é normal, é um espaço verde, é normal que se utilize como um espaço de lazer e eu sou muito da opinião que devíamos começar a fazer o mesmo. Sim, eu também gostava, por acaso. Visitaste um cemitério em Inglaterra, em Londres, este Highgate, e estavas tão nervosa. Ai, meu Deus. Aí descaíste um bocado. Todas as minhas emoções. Eu nunca senti tantas emoções. Porquê? Como... O Marx, não é? Marx está... Não foi Marx que contribuiu necessariamente para as minhas emoções, embora também. Há muitos anos que eu queria visitar o cemitério de Highgate e quando efetivamente fui, tive essa oportunidade. Lembro-me que eu nessa manhã eu nem dormi, acordei de madrugada, estava nervosa, estava estressada. Depois era uma visita guiada, tínhamos de chegar lá à hora, mas já estávamos a chegar mesmo em cima. Eu estava muito, muito ansiosa com aquilo tudo, então, estava com as emoções todas à flor da pele. Sim. Tivemos uma visita guiada com um guia extraordinário que conhecia o cemitério com uma palma da sua mão. Apresentou-nos aqueles falecidos como se os conhecesse e eu senti que fiquei a conhecê-los também. E depois, a certa altura, chegamos a uma das zonas mais características do cemitério e ele informa-nos, muito casualmente, estamos aqui num espaço muito especial agora. Aqui foi encontrada, em abundância, uma aranha raríssima no Reino Unido. E eu, que tenho aracnofobia, pensei, quero-me ir embora. Quero-me ir embora, já. Não quero continuar aqui, não quero continuar neste Não ficaste espaço. nada em paz desse Não, mas não vi nenhuma aranha, estávamos em plena luz do dia, portanto, e elas são noturnas, não vi nenhuma aranha. Mas estava tão emotiva, estava a gostar, estava a sentir tanto. A certa lembraste altura, de poemas e tudo? Sim, a certa altura uma senhora está a plantar amores perfeitos na beira de uma sepultura. As sepulturas estavam decoradas, era fevereiro quando fomos, ainda tinham decorações de Natal ainda. E era uma coisa tão caseira, tão pitoresca, que chegamos ao fim. E a certa altura eu olho para uma lápide e lembro-me de um poema e estou a bater palmas ao guia e a chorar desalmadamente e a pensar, meu Deus, eu sou uma caricatura de mim mesma nestes momentos. O outro famoso, eu estava a lembrar do Père Lachaise, o maior de Paris, né? São 70 mil túmulos aí, o Jim Morrison, o Oscar Wilde, a Piaf, a Maria Callas, Rossini, o Montand, há de facto o Proust, Molière, imensa gente que lá está, este Montparnasse também com a Marguerite Duras e Baudelaire. Há de facto muitos cemitérios famosos. Também visitaste um na Bélgica, este Doel? Visitei recentemente Doel, na Bélgica. Visitei um cemitério lá. Não era o propósito. Levaram-me a Doel porque é uma aldeia semi-abandonada neste momento e eu tenho um bocadinho. Quando não estou a escrever sobre mortes, estou a visitar espaços abandonados. É um dos teus hobbies, não é? As casas, gostas disso? É um hobby, digamos, no limiar da legalidade. Portanto, não vamos falar muito dessa parte. Por causa tem trespassing à mistura. É melhor não trespassar muito. Mas tu gostas disso? Vais visitar assim em sítios abandonados? Gosto muito de o fazer e efetivamente, como dizíamos há pouco, estes palácios e estas casas têm histórias que também
estão muito relacionadas com a morte, mas dão-nos a perspectiva de um sítio que parou no tempo. Conseguimos ter essa sensação. E este Doel era perto de uma central atómica, exatamente, é uma aldeia na zona, na Bélgica, perto de Antuérpia, e desde os anos 60 que há planos para expandir o porto de Antuérpia e, portanto, a cidade está como que num limbo, não pode expandir, muitas pessoas foram encorajadas a abandonar as suas casas. Recolocarem-se. Exatamente. Isto desde os anos 60, agora há ali umas tréguas em que o porto pode expandir-se ligeiramente e as pessoas podem continuar a viver na zona, mas é uma cidade com pouquíssimos habitantes neste momento. Eu continuo a dizer cidade, é uma aldeia, peço desculpa. É uma aldeia com pouquíssimos habitantes, com casas abandonadas, mas nós compreendemos que foram abandonadas há pouquíssimo tempo e dá uma sensação de... Eu estou na casa de alguém, eu estou no jardim de alguém e esta pessoa foi forçada a sair daqui. E depois há uma central nuclear no horizonte e é tudo assim uma coisa muito... Parece Chernobyl quase. É muito pós-apocalíptico aquele cenário. Marcou-me um bocadinho, ainda estou a processar. Este livro tem histórias fantásticas e esta da mulher enterrada 2 vezes. Por exemplo, o que é esta mulher? Não é aquela que fez um jazigo para a amante dela, para a amiga dela, não é essa? A Henriqueta, não? Não, a Henriqueta foi quem foi responsável pelo segundo enterro. Maria Teresa de Jesus é a mulher então é esta. Exatamente, Maria Teresa de Jesus é a mulher que é enterrada 2 vezes, inicialmente no Prado do Repouso. Sim. Ainda não se conseguiu perceber, os investigadores que já se dedicaram à questão ainda não conseguiram perceber exatamente onde. Ela era uma mulher muito jovem, possivelmente seria meretriz na altura, morre num hospital do Porto, é sepultada no Prado do Repouso e cerca de 1 ano depois Henriqueta Emília da Conceição, que seria amiga, amada ou amante, como eu costumo dizer. A companheira dela foi exumá-la. Difícil. Compra um terreno para instalar um jazigo perpétuo, requisita a exumação, até aqui tudo oficial, tudo legal, requisita a exumação de Maria Teresa de Jesus e trasladação para este jazigo perpétuo, mas neste processo pede 1 minuto para estar a sós com o cadáver, com 1 ano de Maria Teresa de Jesus. 1 ano e não está decomposto ainda, pois. E então? E alegadamente é este momento em que ela decide separar a cabeça do corpo e levar a cabeça consigo e deixar o corpo ser enterrado. Então guardou a cabeça da amante. Em sua casa e, pelo que nos dizem os registros, estaria quase num altar na sala da sua residência. É uma coisa... Eu às vezes gosto de dizer na brincadeira, se os cientistas podem, porquê que a Henriqueta não pode? Não pois, Há tanta depois gente... vamos a museus e a coisa de anatomia assim e vemos cabeça foi em formol. Porquê que a Henriqueta não pode? Jaime Rebelo é outro que tu encontraste sepultado em Setúbal, também tem uma história incrível. Exatamente, o homem da boca cerrada. Exatamente. E porquê? Porque ele... Um resistente antifascista que... Portanto é recente. Sim, lutador. Uma história muito recente que basicamente recusou-se a falar. Faltam umas palavras. Foi mais uma história que me ensinou a dar com a língua nos dentes. Literalmente a dar com a língua nos dentes, a ponto de abdicar da sua própria língua, digamos assim. É um caso muito... Emocionou-me como é que... Fez a ablação da própria língua para não denunciar ninguém. Exatamente. É extraordinário. Incrível. Fiquei... é mais uma que eu ainda estou a processar. Como é que... Valas comuns, então, em Lisboa deixou de ser usada em 1941, foi formalmente proibida em 62, eu já cá estava. Antes, no princípio, as pessoas eram sepultadas ou nas igrejas, e quanto mais importantes, mais próximos do altar, como tu contas, até à invenção dos cemitérios públicos. Estamos a falar, então, em 1835, por questões de higiene. É engraçado porque passa desde a igreja, que era o centro da comunidade, para uma coisa que é obrigatoriamente fora da... Deliberadamente, a lei define que o cemitério vai ser longe a epidemia da cólera, em 1833. Exatamente. Temos que afastar os mortos porque se eles são, o que se acredita é que eles são altamente contagiosos, podem passar-nos doenças, o mau ar da decomposição pode fazer com que nós próprios fiquemos doentes e os sigamos para a sua última morada. O próprio Rodrigo da Fonseca Magalhães, então era Ministro dos Negócios do Reino, proíbe os enterros nas igrejas e pronto. Com pouquíssimo sucesso durante os primeiros anos. As pessoas iam à socapa, iam enterrando. Temos estatísticas, isto é na década de 30 do século XIX, temos estatísticas de 1870, especialmente relativas ao norte de Portugal, em que havia imensos enterramentos ainda a acontecer ou no interior das igrejas ou nos adros muito próximos. Incrível. A lei às vezes não consegue ir contra a prática. Esta ideia de uma sepultura individual é uma ideia moderna. Moderníssima. Não era uma coisa que se fazia no adro. O adro era um espaço onde o enterramento, obviamente éramos enterrados um de cada vez. Em comunidade, sim. Mas não estávamos propriamente preocupados com individualizar a campa ou separar uma da outra, ou a minha é maior que a tua, a minha tem um mármore maior que o teu. Como aquela ideia do lidar ou ver o morto. É uma coisa também recente de não ver. Hoje em dia é tudo caixão fechado, não sei o quê, mas tu dizes, contas no teu livro, que até há 50, 100 anos
era muito normal as pessoas sim, velarem em casa. Terá memória neste momento de ter feito velórios em casa, de ter feito, eu própria já assisti a funerais e a velórios de caixão aberto, também já assisti a velórios de caixão fechado. Eu claramente tenho a preferência, se possível, pelo caixão aberto. Acho que nos faz falta, na vida no geral, confrontarmos com a morte, e não temos muitas oportunidades de o fazer. Sim. Não soa bem dizê-lo, mas acho que é um privilégio. Quando, tendo a oportunidade de o fazer, acredito que é um privilégio fazê-lo. Há pessoas que depois dizem um bocadinho que é para guardar uma imagem, preferem guardar uma imagem da pessoa, sobretudo se é uma morte mais trágica ou mais acidentada. Preferem guardar uma imagem da pessoa como era, como estava bem até há uma semana, do que já ressequida e maquilhada. No fundo são maquilhadas, não é? Sim, esta maquilhagem neste cremação. Sim, algumas bastante maquilhadas, bastante já quase embalsamadas quando as vemos no caixão. Nem sempre, mas é uma prática que começa a ganhar popularidade. O teu livro fala muito da simbologia dos cemitérios, que são uma montra da sociedade da época, não é? O Filhado de Almeida, que já dizia há 100 anos, compara o jazigo a uma salgadeira. O cemitério é uma cidade em miniatura, os bairros são bairros da cidade. As avenidas do Cemitério dos Prazeres foram lançadas pelos mesmos que fizeram as avenidas novas. Exatamente. Não é? A Gisela Monteiro, esta da divisão cemiterial da Câmara Municipal de Lisboa, tem um blog sobre isto. E tem este blog, Morte Safe, sobre isto. Portanto, tudo isto, o tipo de pedra que é usado, o tipo de letra, se são símbolos ou elaborados, se têm esculturas ou não, o que é que representam as esculturas, os epitáfios, os apelidos, tudo isto diz muito sobre as famílias e o estatuto de cada pessoa. Sim, tudo isto comunica, e não são os mortos a comunicar uns com os outros, são os vivos e são as famílias enlutadas a comunicar com outras famílias que visitam o cemitério. É vivos a falar com os vivos através do espaço funerário. Que é um espaço público, se pensarmos nisso, é um dos poucos espaços públicos onde temos poder de efetivamente comunicar arquitetonicamente. A maioria de nós não vai construir uma casa, vivemos em apartamentos, mas podemos comunicar na pedra do nosso jazigo, na pedra da nossa sepultura. Não vou esticar-me para o jazigo. Falas dos epitáfios e dizes... eu só me lembro daquele que dizia, eu bem te disse que estava doente. É o único que me lembro que acho graça. Tu falas deste lápide, as últimas palavras da Dona Aida. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. São as últimas palavras da Dona Aida e está escrito na lápide dela, é extraordinário. Isto, portanto, contraria, portanto, a ideia de que a morte é um nivelador social. Não. É o campo santo da desigualdade, não é? Como dizia o Fernando Catroga depois no teu livro. Falas dos jazigos, contas essas histórias mais incríveis. Tu preferes algum destes rituais, quando a gente fala dos egípcios, que tiravam o cérebro pelo nariz, ou os incas, ou os maias, ou as festas dos mortos no México, que é uma loucura. Eles tiram, se há um nado morto, eles tiram fotografias com o nado morto, como se fosse um bebê, um filho vivo. Estes rituais, mesmo egípcios, assim, são uma coisa que tu também te admiras e gostas de ver? É complicado. Eu já estive numa fase em que achava que quanto mais elaborado e quanto mais ritualístico fosse o processo de processar, peço desculpa pelo pleonasmo, quanto mais complexo fosse e quanto mais ritualizado fosse, melhor. E agora estou a começar a inclinar-me para o outro lado. Parece-me que quanto mais simplificarmos, normalizarmos, é uma palavra também banal hoje em dia, mas quanto mais normalizarmos esta ideia da morte, a morte não é uma ocorrência rara, pessoas morrem todos os dias e nós vamos todos morrer, todos já perdemos pessoas e pessoas vão perder-nos a nós, portanto é uma coisa que efetivamente faz parte. Os cemitérios fazem parte da nossa cidade, passamos por eles com frequência, há quem os veja da janela de casa. Acho que cada vez mais temos que banalizar um bocadinho a nossa relação com a morte e começamos por falar sobre ela. Se vale a pena retirar o cérebro pelo nariz, isso talvez é uma opção talvez um pouco mais pessoal. A ideia, como tu dizes, é ganhar algum conforto e não confronto com a ideia que isso também nos vai acontecer. É muito bonito isso. Falas não temos tempo, mas falas das Capelas dos Ossos. Fiquei a saber que há 9 em Portugal. Só no Sul, é engraçado, Alentejo e Algarve, capelas e cubículos de ossos. Tu, aos 5 anos, conheceste a primeira, levada pelos teus pais, a Débora, e a partir daí falas aqui em vários exemplos, de São Francisco, de Campo Maior, de Faro, Alcantarilha, Lagos, Monforte, mesmo aquelas que foram, entretanto, demolidas, o Altar das Caveirinhas, na Póvoa do Varzim, ou aqueles que houve no Funchal, ou do Mosteiro de Santa Cruz, que seria o mais antigo. Exatamente, quando descobri que tinha existido uma Capela dos Ossos em Coimbra, numa zona que eu conheço tão bem, para mim foi... Junto ao Claustro da Manga, pois era. Exatamente, abriu ali os meus horizontes e comecei a ver aquela zona da cidade. Era a mais antiga de Portugal, 1541, era supostamente o mais antigo. Comecei a ver de outra forma. E tens esse capítulo novo, muito, muito curioso, dos museus e coleções, os museus de anatomia, de antropologia, de história natural, de coleções antropológicas. Falas disso, com que direito é que a gente está a mostrar que cabeças reduzidas por índios são pessoas que estão ali. Falas das coisas que se pode ver nestes museus de anatomia, da plastinação, que são exemplos daquelas exposições que vimos, dos museus, das 10 múmias egípcias que há em Portugal. Estes
quando o corpo é objetificado, tu imposto um bocadinho contra isso, ficámos a saber que a cabeça do Diogo Alves, afinal, aquele assassino do aqueduto, afinal não, aliás, esta série Lisbon Noir, que está na televisão, agora não fala disso, mas não é afinal a cabeça dele, que eu sempre achei que fosse. Eu tenho-me referido a ela como a alegada cabeça de Diogo Alves. Tudo indica que a real, digamos assim, a autêntica cabeça de Diogo Alves será uma cabeça óssea, um crânio, que está neste momento na Faculdade de Medicina de Lisboa, não muito longe da cabeça que alegadamente se diz que é dele, dentro de um formol, não é? De um líquido. Mas será a partir de um crânio que está faz parte de uma outra coleção, onde está também o crânio de Francisco Matos Lobo, que foi... O último condenado à morte, não é? Exatamente, eles são condenados à morte com um ano de diferença. 1842. Exatamente, sim. Ambrósio da Costa também condenado à morte num período muito próximo, 41, se não me engano, e estes crânios fazem parte de uma pequena coleção que está na Faculdade de Medicina de Lisboa. Este Francisco Matos Lobo que falas em 42 foi o último condenado à morte, 1842, que na altura da discussão é contada esta história, o padre que foi-lhe dar a última bênção morreu, o substituto desfaleceu, o carrasco escorregou, há uma gravura que mostra o carrasco às cavalitos do enforcado para ele morrer, morreu por asfixia e não por quebra do pescoço. Uma tragédia. E depois falas, claro, e acabas com as igrejas com os santos incorruptos, portanto, curiosamente, como as capelas dos ossos são todas no sul, esta dos santos incorruptos é tudo no norte. Exatamente, os santos incorruptos são um fenómeno claramente do norte. Como a Santa Maria Adelaide, em Arcozelo, por exemplo. É um dos casos mais conhecidos e o caso que eu sigo, talvez mais no livro, porque me parece que, acho que usa a expressão, os outros cultos cabem todos no culto de Santa Maria Adelaide. Ela é uma celebridade. E há 50 ou 60 casos destes, como a Joana Palmeirão levantou e muito bem. Exatamente, esses são os santos das catacumbas, como eu normalmente me como a igreja dos congregados, não é? No Porto, que tem 3 papas, que não são papas. Exatamente. Sim, mas são estes 3 santos com vestidos de gladiadores romanos e que são esqueletos encontrados em catacumbas. E com uma folha de palmeira, é uma que o coisa Vaticano mandou para o mundo inteiro naquela altura, no século XVI. Exportou, literalmente. Pronto, e a questão toda das relíquias e do comércio das relíquias, que houve uma altura também que foi um grande, com a Contra-Reforma e tudo, foi assim uma grande pujança, e teve uma grande pujança. Muito bem, tu estás a reunir um pequeno Museu das Pagelas, que tens um site já com isso, pagelas.rafaelaferraz.com, pode ir ver estes se encontrar para trás de 1900, diga no site, que a Rafaela fica toda interessada. Exatamente. Tu receias a tua morte, Rafaela? Não muito. Receio, eu gosto de dizer às vezes, a minha morte não será problema meu, será problema de quem me sobreviver. Exatamente. Eu temo mais a morte das pessoas que me são próximas, porque essa será problema meu. Não essa é que vamos sentir, vamos experienciar. Exatamente. Não só será problema meu de um ponto de vista prático, porque a morte é uma coisa que temos que gerir do ponto de vista prático hoje em dia, não é? Exatamente. Temos que ir à funerária, às finanças e temos que fazer estas coisas todas. É toda uma burocracia. Portanto, toda a burocracia, mas também o luto será meu para processar e para experienciar. Exatamente. Portanto, preocupa-me mais o mundo sem essa pessoa, o mundo não é? Exatamente. O que é que vem depois? Como é que depois vivemos aqui sem essa pessoa? Como é que vivemos com essa perda? E como é que mantemos o espaço dessa pessoa na nossa vida, mesmo depois de a perdermos e ela partir para a sua próxima morada, para a morada final, onde quer que ela seja. Muito bem, Rafaela Ferraz, fica aqui esta ideia, já sabe, é da Quetzal, esta chancela da Bertrand, Portugal, de Morte a Sul. Um guia de últimas viagens de um grande livro, ficamos à espera da segunda edição. Muito obrigado por teres vindo, Rafaela, e por teres vindo do Porto. Muito obrigada. Muito obrigado.